Existe um momento que antecede toda decisão importante no campo. Não é o momento da ação em si, nem o momento do resultado. É aquele intervalo breve, muitas vezes imperceptível, em que a mente ainda não se comprometeu com nenhum caminho. É ali, nesse espaço estreito entre perceber o problema e escolher a resposta, que boa parte do que acontece depois é definido. Quem vive a lida do agro sabe que as decisões raramente chegam embaladas de forma limpa, com todas as informações organizadas, com tempo suficiente para análise calma. Elas chegam no meio do dia, entre uma tarefa e outra, com o telefone tocando, com alguém esperando resposta, com o sol queimando, com a cabeça já cansada de resolver outras coisas. E é justamente nesse contexto que muitas escolhas são feitas sem que haja, de fato, decisão. Há apenas reação. Reação não é necessariamente ruim. Às vezes, ela é tudo o que se tem. Mas quando reação vira padrão, quando toda escolha nasce do automático, sem pausar, sem respirar, sem criar, nem que seja alguns segundos de distância entre o estímulo e a resposta, a qualidade das decisões cai. E essa queda não aparece de imediato. Ela se acumula. Decisão após decisão, safra após safra, até que o produtor começa a sentir que está sempre correndo atrás, sempre ajustando, sempre lidando com consequências que poderiam ter sido evitadas. O silêncio antes da decisão não é sobre demorar, não é sobre procrastinar, nem sobre evitar compromisso. É sobre criar, de forma consciente, um intervalo mínimo entre o impulso e a ação. É sobre reconhecer que existem decisões que podem ser tomadas no reflexo e outras que precisam de algo mais. E saber diferenciar uma da outra já é, em si, uma forma de maturidade. No dia a dia da fazenda, há pouco espaço para teoria. A rotina pressiona. Os custos não esperam. O clima não avisa. O mercado muda sem pedir licença. Dentro desse ritmo, pausar parece luxo. Parece lentidão. Parece fraqueza. Mas não é. Pausar, quando bem feito, é o que separa decisão de impulso. E impulso, no agro, costuma cobrar caro. Esse silêncio não precisa ser longo. Às vezes, são apenas alguns segundos. Às vezes, é o tempo de respirar fundo antes de responder. Às vezes, é adiar uma conversa difícil para o dia seguinte, não por medo, mas por reconhecer que a cabeça não está no lugar certo naquele instante. Às vezes, é simplesmente não decidir no calor da frustração, no meio do cansaço, ou sob pressão que não é real. A pressão, aliás, merece atenção. Nem toda urgência que se sente é verdadeira. Algumas urgências são criadas pelo ambiente. Outras são amplificadas pelo próprio estado mental. Quando o produtor está exausto, tudo parece urgente. Quando está ansioso, tudo parece ameaça. Quando está frustrado, tudo parece injusto. Esses estados distorcem a leitura da realidade. E decisões tomadas em leitura distorcida raramente levam a bons lugares. O silêncio antes da decisão funciona como um filtro. Ele não elimina o problema, mas ajuda a enxergá-lo com mais clareza. Ele não resolve a questão, mas devolve ao produtor a capacidade de escolher conscientemente, em vez de apenas reagir. E essa escolha consciente muda tudo. Muda o tipo de solução que se busca, muda a forma como se negocia, muda a qualidade do compromisso assumido, muda, principalmente, a sensação interna de estar conduzindo e não sendo conduzido. Há produtores que vivem anos sem perceber que não estão decidindo, estão apenas respondendo. Respondem ao banco, ao fornecedor, ao mercado, ao clima, à pressão da família, à opinião do vizinho. E cada resposta, isoladamente, até faz sentido. Mas quando se olha o conjunto, percebe-se que faltou direção, faltou critério. Faltou uma linha clara que atravessasse as escolhas e dissesse:
Isso aqui é o que eu quero construir, e isso aqui não é. Sem essa linha, a operação vira um conjunto de ajustes. Ajuste para passar o mês. Ajuste para fechar a safra. Ajuste para acalmar a conversa. E ajustar o tempo todo cansa. Cansa muito. Porque não há sensação de avanço, apenas de sobrevivência constante. O esforço é grande, mas a construção é pequena. O silêncio antes da decisão devolve essa linha. Ele permite perguntar: isso que estou prestes a fazer conversa com o que quero construir? Essa escolha fortalece a base ou apenas alivia o agora? Esse compromisso cabe no longo prazo ou vai cobrar juros pesados depois? Essas perguntas não precisam de horas de reflexão. Elas precisam apenas de alguns segundos de honestidade interna. Honestidade interna é algo raro em ambientes de pressão. A tendência natural é justificar a decisão antes mesmo de tomá-la. É encontrar motivos para fazer o que já se sente inclinado a fazer. É buscar confirmação, não questionamento. O silêncio antes da decisão não busca confirmação. Ele busca clareza. E clareza, muitas vezes, incomoda. Porque ela revela coisas que seria mais fácil ignorar. Revela, por exemplo, que aquela solução rápida vai gerar um problema maior depois. Revela que aquele acordo mal encaixado vai cobrar caro no próximo ciclo. Revela que aquela concessão está sendo feita mais por exaustão do que por necessidade real. Essas revelações não são confortáveis, mas são valiosas, porque permitem ajustar antes de errar, em vez de corrigir depois de errar. No campo, corrigir depois costuma custar muito mais do que ajustar antes. Um contrato mal feito não se desfaz com facilidade. Um compromisso assumido sem base vira peso constante. Uma expectativa criada sem fundamento cobra satisfação. Tudo isso poderia ser evitado com alguns segundos de silêncio antes de assinar, antes de prometer, antes de concordar. Mas criar esse silêncio exige algo que nem sempre foi cultivado: autocontrole. Não no sentido de reprimir emoção, mas no sentido de não ser governado por ela. A frustração vai existir, a ansiedade vai aparecer, o cansaço vai pesar. A diferença está em reconhecer esses estados, sem deixar que eles decidam sozinhos. Produtores mais experientes aprendem isso do jeito difícil. Depois de algumas decisões tomadas no calor da emoção, depois de alguns acordos feitos sob pressão excessiva, depois de perceber que muitos problemas nasceram justamente por não ter parado antes de agir, eles começam a mudar a forma de conduzir. Não porque viraram mais lentos, mas porque viraram mais precisos. Precisão, no agro, vale muito. Ela reduz desperdício, reduz retrabalho, reduz arrependimento e reduz, principalmente, aquele desgaste interno que vem de sentir que se está sempre lidando com consequências que poderiam ter sido evitadas. Quando a decisão é tomada com clareza, mesmo que o resultado não seja perfeito, há menos peso emocional depois, porque se sabe que foi feito o melhor possível dentro do possível. O silêncio antes da decisão também muda a forma como se lida com informação. No agro, informação chega o tempo todo. Cotação, previsão de clima, opinião de especialistas, notícia de política agrícola, conselho de parceiros. Muito disso é útil, mas muito disso é ruído. E quando não há pausa entre receber a informação e reagir a ela, tudo vira urgência. Tudo vira motivo para ajustar. Tudo vira razão para mudar de rumo. Operações que mudam de rumo o tempo todo não constroem nada sólido. Elas movimentam muito, mas avançam pouco. O silêncio antes da decisão permite filtrar informação. Permite separar o que exige ação imediata do que pode esperar. Permite diferenciar dado relevante de barulho passageiro.
Esse filtro não acontece sozinho. Ele precisa ser construído conscientemente, repetido até virar hábito. Hábito é justamente o ponto central aqui. O silêncio antes da decisão não é algo que se faz uma vez e pronto. Ele precisa ser praticado. Praticado nas pequenas decisões, nas decisões do dia a dia, até que se torne natural nas decisões grandes. Porque quando chega o momento crítico, não há tempo para aprender. Ou o hábito já está lá, ou se decide no automático. A construção desse hábito começa pequena. Começa em decisões que parecem insignificantes, na escolha de como responder a uma mensagem, na forma de reagir a uma notícia de mercado, no modo de lidar com uma frustração do dia. São momentos que não definem safras, mas que treinam a mente para o que importa. Cada vez que o produtor escolhe pausar antes de reagir, mesmo em situação pequena, ele fortalece o músculo da decisão consciente. Esse músculo não cresce em um dia. Ele se desenvolve com repetição. E a repetição exige intenção. Exige perceber quando se está decidindo no automático e escolher, de forma deliberada, criar um intervalo. No começo, isso parece artificial, parece forçado, mas com o tempo vira parte do processo. Vira algo que acontece sem esforço consciente, e quando chega nesse ponto, o silêncio antes da decisão deixa de ser técnica e passa a ser postura. Postura se reflete em tudo. Na forma como se negocia, na forma como se comunica, na forma como se posiciona diante de dificuldades. Um produtor que desenvolveu o hábito de pausar antes de decidir transmite algo diferente nas conversas. Transmite firmeza sem rigidez. Transmite clareza sem arrogância. Transmite presença sem ansiedade. E isso muda completamente a dinâmica das relações, tanto comerciais quanto pessoais. No ambiente comercial, isso aparece na forma como acordos são feitos. Um produtor que não decide no impulso não aceita pressões artificiais. Ele reconhece quando está sendo empurrado para decidir rápido demais e escolhe não ceder. Isso não torna a negociação mais difícil. Na verdade, torna mais honesta, porque as duas partes entendem que o que está sendo combinado tem base real. Não é apenas resultado de pressão momentânea. No ambiente pessoal, isso aparece na forma como se lida com conflitos. Discussões que poderiam escalar porque alguém respondeu no calor da emoção ficam menores quando há pausa. O silêncio antes da resposta permite que a pessoa escolha o que realmente precisa ser dito, e não apenas o que a emoção quer gritar. E isso preserva relações que no agro são fundamentais. Família, parceiros, equipe, tudo isso se fortalece quando há maturidade na forma de se comunicar. Essa maturidade não surge espontaneamente. Ela é resultado de observação atenta do próprio comportamento, de perceber quando se reagiu mal e entender por quê, de identificar padrões que se repetem, de reconhecer gatilhos que disparam decisões ruins. Tudo isso exige um nível de autoconsciência que só se desenvolve quando há disposição para olhar para dentro com honestidade. Olhar para dentro não é algo que o agro estimula. O agro olha para fora, olha para o talhão, para o mercado, para o clima, para os custos. E tudo isso é importante. Mas quando só se olha para fora, a decisão fica refém do ambiente externo. Quando se aprende a olhar para dentro também, a decisão ganha um eixo interno que o ambiente não consegue deslocar tão facilmente. Esse eixo interno é o que permite atravessar anos difíceis sem perder identidade. É o que permite manter critério mesmo quando o cenário pressiona para abandoná-lo. É o que permite dizer não quando necessário e dizer sim com compromisso real. Tudo isso nasce da capacidade de pausar, olhar, entender e só então decidir. Com o passar do tempo,
O produtor que cultiva essa prática começa a notar mudanças sutis, mas profundas. A primeira delas é a redução do arrependimento. Não porque todas as decisões passam a dar certo, mas porque mesmo as que não dão certo foram tomadas com a melhor clareza disponível naquele momento. Isso muda completamente a forma como se lida com o erro. O erro deixa de ser motivo de culpa paralisante e passa a ser fonte de aprendizado útil. A segunda mudança é na velocidade real de execução. Pode parecer contraditório, mas produtores que pausam antes de decidir tendem a executar mais rápido depois, porque a decisão, quando bem pensada, não precisa ser refeita. Não gera dúvida constante. Não exige ajustes intermináveis. Ela é tomada, executada e seguida. A aparente lentidão do começo se transforma em eficiência no conjunto. A terceira mudança é na qualidade do descanso. Produtores que decidem no impulso costumam carregar tensão constante. A cabeça não desliga porque sempre há a sensação de que algo foi decidido errado, de que alguma escolha vai cobrar caro. Quando a decisão é tomada com clareza, essa tensão diminui. Não desaparece, porque o agro sempre carrega incerteza, mas fica administrável. E isso permite que o descanso, quando acontece, seja realmente reparador. Praticar silêncio não significa virar lento, significa criar método. Método é o que permite decidir rápido quando necessário, mas decidir bem. Sem método, rapidez vira pressa. E pressa, no agro, costuma escolher mal. Escolhe o caminho mais óbvio, não o mais adequado. Escolhe o alívio imediato, não a solução sustentável. Escolhe o que acalma a conversa agora, não o que sustenta a operação depois. Esse padrão de escolha acaba criando ciclos. O produtor resolve um problema de forma rápida, sem parar para pensar. Meses depois, aquele problema volta, geralmente maior. Ele resolve de novo, também na pressa. E o ciclo continua. Com o tempo, a sensação que fica é de estar sempre apagando incêndio, nunca avançando de fato. E isso desgasta profundamente. Quebrar esse ciclo exige reconhecer o padrão. E reconhecer exige pausa. Pausa para olhar com honestidade e perceber. Esse problema que estou enfrentando agora já apareceu antes? Se sim, como foi resolvido na última vez? A solução funcionou de verdade ou apenas empurrou para frente? O que precisa mudar para que ele não volte de novo? Essas perguntas não cabem no meio da correria. Elas precisam de silêncio. Precisam de um momento em que a mente não esteja ocupada com urgências fabricadas. E esse momento precisa ser criado de forma intencional, porque ele não aparece sozinho. O campo não oferece pausas naturais. Ele oferece trabalho contínuo. Cabe ao produtor criar os intervalos necessários para pensar com clareza. Criar esses intervalos não é sobre ter mais tempo livre. É sobre usar melhor o tempo que existe. É sobre reconhecer que há momentos do dia em que a cabeça está mais lúcida e reservar esses momentos para decisões importantes. É sobre não decidir sempre no fim do dia, quando o corpo já pediu descanso. É sobre não resolver tudo por telefone, no meio do barulho, sem espaço para processar. Há decisões que podem e devem ser tomadas rápido. Decisões operacionais, decisões repetidas, decisões que já foram pensadas antes e agora só precisam ser executadas. Mas há outras que exigem mais. Exigem calma, exigem distância emocional, exigem clareza sobre consequência. E essas não podem ser tratadas como as primeiras. Elas merecem o silêncio antes da decisão. Saber quando pausar é uma habilidade que se desenvolve com atenção. Não há regra fixa, mas há sinais. Quando a decisão vem carregada de emoção forte, vale pausar. Quando a resposta parece óbvia demais, vale questionar. Quando há pressão externa excessiva,
vale criar distância. Quando o cansaço está alto, vale adiar. Esses sinais não eliminam a necessidade de decidir, mas sinalizam que decidir naquele instante pode não ser a melhor escolha. Adiar uma decisão não é o mesmo que evitá-la. Adiar com critério é reconhecer que, naquele momento, não há condição interna para decidir bem. É escolher esperar algumas horas, ou um dia, para que a mente se organize. Isso não enfraquece, fortalece, porque mostra que o produtor tem domínio sobre o próprio processo de decisão e não está apenas sendo empurrado pelas circunstâncias. Com o tempo, esse domínio se consolida. O produtor começa a perceber que as melhores decisões não foram as mais rápidas, mas as mais pensadas. Não as que aliviaram a ansiedade imediata, mas as que sustentaram o caminho. Não as que agradaram a todos, mas as que protegeram o essencial. E percebe também que todas essas decisões tiveram algo em comum: um momento de silêncio antes de serem tomadas. Esse silêncio não precisa ser formal, não precisa de ritual, não precisa de ambiente especial. Ele pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Pode ser no caminho entre o talhão e a sede. Pode ser antes de atender uma ligação importante. Pode ser no intervalo entre terminar uma tarefa e começar outra. O que importa não é onde, mas o reconhecimento de que aquele espaço existe e pode ser usado. Quando esse reconhecimento amadurece, algo muda na forma de trabalhar. O produtor deixa de viver apenas reagindo. Ele passa a conduzir, passa a escolher onde colocar energia, passa a diferenciar o que merece atenção imediata do que pode ser tratado com mais calma, e passa, principalmente, a confiar mais nas próprias decisões, porque sabe que elas não foram tomadas no impulso, mas com a melhor clareza possível dentro daquele momento. Essa confiança é fundamental. Sem ela, cada decisão vira motivo de dúvida constante. O produtor fica remoendo, questionando, se arrependendo antes mesmo de ver o resultado. Com ela, mesmo que o resultado não seja o esperado, há menos desgaste interno, porque se sabe que foi feito o possível, e quando se sabe disso, é mais fácil aprender com o que deu errado e ajustar para frente, sem carregar peso desnecessário. O agro não oferece garantias. Nunca ofereceu. O que ele oferece é um espaço para decisão consciente. Decisão que leva em conta cenário, risco, capacidade, momento. E essa decisão consciente se constrói justamente no silêncio que antecede a escolha. Não no silêncio como ausência, mas no silêncio como presença. Presença plena naquele instante, sem pressa, sem distração, sem deixar que o ruído externo ou interno comande sozinho. Presença é um ativo raro. Em um ambiente onde tudo puxa a atenção ao mesmo tempo, estar plenamente presente em uma decisão exige esforço. Mas é esse esforço que diferencia decisão de reação. É esse esforço que permite enxergar alternativas que na pressa passariam despercebidas. É esse esforço que constrói, ao longo do tempo, uma forma mais sólida de conduzir. Conduzir bem não é acertar sempre. É errar menos vezes por motivos evitáveis. É não repetir os mesmos erros. É aprender com cada ciclo e ajustar postura. E tudo isso depende da qualidade das decisões tomadas ao longo do caminho. Decisões tomadas com clareza sustentam a operação. Decisões tomadas no automático corroem a base aos poucos, até que ela não aguente mais. A base que sustenta uma operação de longo prazo não é feita de sorte, é feita de postura, de critério, de decisões repetidas com coerência. E essa coerência nasce justamente do silêncio que permite perguntar antes de agir. Isso que estou prestes a fazer conversa com o que venho construindo? Protege o que precisa ser protegido?
Avança na direção certa? Se a resposta for não, ainda há tempo de ajustar. Mas se a pergunta não for feita, o ajuste só virá depois do erro. O silêncio antes da decisão não elimina erro, mas reduz erro desnecessário. Não garante acerto, mas aumenta a chance de acerto. Não torna a vida no campo mais fácil, mas torna mais habitável, porque devolve ao produtor algo essencial: a sensação de que, dentro de tudo que não se controla, ainda há um espaço onde a decisão consciente faz diferença. E é nesse espaço que a força se constrói. Força não é barulho. Força não é pressa. Força não é reagir rápido a tudo. Força é saber quando pausar. É saber quando esperar. É saber quando agir. E é saber, principalmente, que nenhuma dessas escolhas acontece por acaso. Elas acontecem porque houve, antes delas, um momento de silêncio. Um momento breve, mas suficiente para que a decisão nascesse de clareza e não de impulso. No fim, o agro vai continuar exigindo decisões difíceis. O clima vai continuar imprevisível. O mercado vai continuar oscilando. A pressão vai continuar existindo. Nada disso muda. O que pode mudar é a forma como cada produtor se posiciona diante dessas forças. E essa forma se define, em grande parte, no silêncio que antecede cada escolha importante. Se esse respiro ajudou a enxergar a importância desse espaço antes de decidir, se trouxe clareza sobre como pequenas pausas podem mudar a qualidade das escolhas, então ele cumpriu seu papel. Não para tornar o agro mais fácil, mas para torná-lo mais consciente. Porque decisão consciente, repetida ao longo do tempo, constrói solidez. E solidez é o que sustenta quando tudo ao redor balança. Se isso fez sentido para você, se esse tipo de pausa ajuda a organizar pensamentos e a decidir com mais firmeza, inscrever-se no canal é uma forma simples de manter esse espaço aberto. Aqui, a pausa não é para parar, é para seguir melhor. Compartilhe com quem também precisa desse respiro. Às vezes, o que falta não é mais informação, é clareza. E clareza se constrói no silêncio antes da decisão. Respiro agro.